Glória a Deus. Abra comigo no Evangelho de João. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 21. Eu vou ler com você do versículo 1 até o 17. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Glória a Deus. Meu Deus. Versículo 1 ao 27. Quem achou, diz achei. Glória. Quem não achou, diz misericórdia. Depois disso, manifestou-se Jesus outras vezes aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Aí estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Repita comigo: vou pescar. Disse-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende algo que comer? Responderam: não. E disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram, pois, já que não podia tirar, pois a multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, repita comigo: amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os discípulos foram com o barco porque estavam a quase 200 côvados de distância, levando a rede cheia de peixes. Logo se saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e o pão. Meu Deus. Eu vou continuar lendo, mas olha aqui para mim. Eles foram pescar em busca de alimento. Quando Pedro disse que ia pescar, os outros discípulos foram com ele. Eles pararam, não pescaram, não apanharam, a palavra diz nada. Mas quando Cristo dá o comando e diz assim: lança a rede de novo, eles pescam muitos peixes. Só que sabe o que é lindo? É lindo que antes deles chegarem com os peixes de volta, já tinha um fogo aceso e um peixe pronto para eles se alimentarem. Jesus sempre tem a previsão para você, a provisão, o que você precisa, antes mesmo de você ver na sua mão, antes mesmo de você pescar. Simão Pedro puxou a rede para a terra cheia de 153 peixes, é o versículo 11. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Repita comigo: não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. Já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, estamos terminando a leitura: Simão, filho de Jonas, amas mais do que este? Ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Tornou a dizer a 2ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a 3ª vez: Simão Pedro, filho, ama-me? Simão entristeceu-se, porque era a 3ª vez. Ama-me? E disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Olha aqui para mim agora. Coloca o tema. Pode colocar. Como é o tema hoje? Repita comigo, forte. Como é? Pronto. Hoje é dia de confirmação na tua vida. Tu veio hoje, e se veio em busca de uma confirmação, pois hoje foi o dia.
Você pode ter visto, até eu mesmo, acho que eu até já preguei nesse texto aqui, talvez não sei. Mas eu quero que você atente para alguns detalhes, e é interessante como a palavra do Senhor, ela vai toda a vida sendo revelada mais, quanto mais você busca. O mesmo texto você vai pregar anos e anos sobre ele, e ele vai ter anos e anos de revelação da palavra a você. Não precisa ir longe não, basta estar com os olhos e entendendo o que Ele quer fazer para essa estação. A palavra de Deus é para esse tempo, é para aquilo que você está vivendo hoje. Ela nunca vai ficar obsoleta ou atrasada ou para trás. Ela vai ser sempre uma palavra atual, e eu ainda digo mais, e ainda de palavra futura do que Ele tem para ti. Como é que eu vou ler um livro há mais de 1000 anos, 1500 anos, e esse mesmo livro vai ter palavras daquilo que ainda não vivi, e ele vai ser usado para mim? É essa a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é real. Então olha para mim, Pedro está pescando, e aí Jesus passa no início do ministério, e quando passa por ele, olha assim: como é que foi a pescaria? Foi boa não? Volta lá e pesca, joga a rede de novo. Olha, como tu estás mandando, eu vou lá. E ele vai e volta, lança as redes, e aí ele pesca uma grande quantidade de peixes. Pastor, você está recitando esse texto? Não, eu estou falando da primeira pesca, quando Pedro viu a Cristo a primeira vez. Mas pastor, parece ser o mesmo texto. Ele também estava pescando, não pescou nada, e aí Jesus chegou, mandou ele pescar de novo, e ele pescou muito peixe. É o mesmo texto, parece. A diferença é que lá na primeira pesca, quando eles vão puxar a rede se rompe, a rede se rasga. E nesse primeiro momento, olha aqui para mim, Deus, Cristo, vai entregar uma palavra que Pedro tem que guardar, porque é isso que ele tinha para a vida dele. Sabe qual foi a palavra? Vem e segue-me, porque eu te farei pescador de homens. No primeiro encontro, irmão, quando nós temos um encontro com Cristo, Ele vai logo te dizer qual é o plano, o propósito, o projeto que Ele tem para a tua vida. Tu pode nem lembrar, tu pode nem entender, tu pode muitas vezes nem reconhecer, mas com certeza Cristo, fala com quem está do teu lado aí, já disse o propósito que Ele tem na tua vida. Sabe por que Ele disse, irmão? Porque todos nós estamos aqui por um propósito. Agora muitas vezes as pessoas ficam dependentes de todos os dias acontecer aquilo que você planeja. E deixa eu dizer, os planos do Senhor são melhores do que o seu. E às vezes você planeja de uma forma e acontece de outra, e você não entende. Mas o desafio é para que você permaneça firme na palavra que Ele liberou. A palavra que Ele liberou quando disse o seguinte: ei filho, eu te chamei para tu influenciar uma geração. Essa foi a palavra. Ei filho, eu te chamei para que tu seja mãe de nações. Ei filho, eu te chamei para que tu seja um pregador da palavra. Primeiro buscai o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então antes de Deus te dizer que vai te dar um carro novo, uma casa nova, antes de Deus te dar tantas coisas que vem um desejo do teu coração, de uma necessidade tua, primeiro Ele vai dizer o que Ele tem para a tua vida. Porque se tu buscar primeiro a Ele, o restante é acrescentado. Vai ser acrescentado, porque aquilo que você conquistar vai vir junto com alegria. O que Deus entrega a gente, o que Deus nos confia, nos alegra. Vocês estão aqui? E Pedro passa a caminhar com Jesus quantos anos? Mais de 3 anos. Pedro operou milagres. Pedro viu cegos enxergarem, surdos ouvirem. Pedro viu mortos ressuscitarem. Pedro viu transformação, de multiplicação de pães. Não, eu não tenho, não é o suficiente. É aquilo que eles viam, que eles acharam. Mas o que é que Cristo faz quando recebe os pães? Traz para mim os pães e os peixes.
Primeiro ele agradece. Senhor, eu te dou graças, obrigado. Ei, como é que a gente agradece quando a gente ainda não tem o suficiente? Como é que a gente agradece quando nós estamos num estreito, que a gente olha e diz, meu Deus, tem 2.000 pessoas aqui, eu só tenho aqui 5 pãezinhos. Mas é assim que você vai destravando, porque não é a partir do que os seus olhos veem, é a partir do que Ele já disse que tem para a tua vida. Pedro era para lembrar lá da primeira pesca, quando ele não tinha pego nada, ele disse assim, joga só a rede do outro lado. Veio tantos que rompeu a rede de peixe. Então todas as vezes que você duvidar, que você não acreditar, que você estiver num estreito, irmão, se lembra da palavra dele que ele te disse. Não vai faltar, não vai ter, desafios vão ter, mas não vai ter, sabe o que? Nada que tire a tua paz e tire você da minha presença. Estou no meio da tempestade, meu Deus, olha que eu estou falando aqui o que ele viveu nesses 3 anos. Eu estou no meio da tempestade e agora? Não tem um fantasma vindo ali, agora é a hora. Tinha uma lenda, obrigado pastor Carlos, de que quando alguém estivesse ali no mar da Galileia pescando e no meio de uma tempestade visse um vulto, aquilo ali era um fantasma e você ia morrer, ia naufragar, ia morrer. E aí Deus pega a lenda, aquilo que os homens dizem, e aí diz assim, eu vou fazer lembrá-los da promessa que eu disse, vem, segue-me, que eu te farei pescadores de homens, eu te farei sim grandes homens de Deus aqui nessa terra. E aí ele vem andando, é Jesus. Pedro, Senhor me chama, vem. É assim que Deus faz. Deus te chama para que você venha e dê o primeiro passo. Ele te chama para que você venha e viva tudo o que Ele tem para a tua vida, porque se você não tiver coragem de dar o passo, Ele não vai descer para fazer por você. Ele precisa que você creia na palavra que Ele te deu, que você não esqueça, que você siga firme. E eles viveram isso durante 3 anos, 3 anos e meio, até o dia que pegaram Jesus. E agora? Não, Senhor, se um dia te pegarem, eu estou contigo, eu não saio de perto de ti. Pedro, não Senhor, eu sou contigo, o risco de eu sair de perto de ti é 0. Quantos de nós dizemos isso? Senhor, estou na tua casa, estou na tua igreja, estou indo para o pequeno grupo, estou indo para o culto domingo, mas não tem perigo, o risco é 0 de eu sair de perto de ti. E aí no dia da prova de fogo, irmão, aí você não lembra mais nem o que foi que você disse. Aí você se entristece, você procura saída em outro canto, você procura outra pessoa, mas você esquece de procurar aquele que liberou a palavra sobre a sua vida, que foi Cristo. Cristo não chegou para Pedro e disse assim, Pedro, tu vais ser morto e crucificado comigo. Muito embora ele foi. Pastor, Pedro foi crucificado com Jesus. Foi. Ele foi. Não diz isso não, Pedro. Tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aí acontece o movimento, pega Pedro, pega Cristo. Pedro, tu está com ele? Não conheço. Pedro, tu está com ele? Não conheço. Não conheço não. Nega 3 vezes. Agora presta atenção, vocês estão aqui? Olha que coisa poderosa. Quando tudo parecia perdido, Cristo crucificado, e os discípulos já preocupados com medo, sem saber o que ia acontecer, sabe o que é que Pedro decide fazer? Voltar para pescar. Muitos de nós visitamos o nosso passado
e deixamos de viver o que Deus tem para a gente hoje. Muitos de nós visitamos o nosso passado, sabe por quê? Porque às vezes nós perdemos a esperança de ter um futuro. Por quê? Porque não saiu do como planejado. O coração de Pedro era para dizer, sabe o quê? Senhor, ninguém vai te pegar, e se pegar eu estou contigo e não deixo não. Afasta-te de mim, Satanás. Porque ele não entendia, porque ele não conhecia os planos de Deus para ele. E quando nós não conhecemos os planos de Deus, ou duvidamos daquilo que Ele tem para nós, a tendência é que nós nos afastemos e voltemos a visitar um local que não é mais nosso, que não faz mais parte da nossa vida. E aí a gente passa a voltar e a viver a partir de um passado que só traz dor. O que foi que aconteceu? Ele já tinha ido pescar e não tinha apanhado nada. Ele foi pescar e voltou com o quê? Com nada de novo. Ele volta para um lugar que Deus já tirou, porque o passado não é lugar de moradia, não é lugar de visitação. Ei, tu não precisa visitar o teu passado quando ele não te traz lembranças boas. O teu passado só pode te servir hoje como testemunho do que Deus fez na tua vida. Eu era assim, mas hoje não sou mais. Ei, eu era assim, mas Deus me transformou, e eu vou dar o testemunho de quem eu sou hoje. Tem gente que ama falar de coisa ruim, parece que vive remoendo o passado. Ei, eu era adúltero, eu era isso. Ei, meu irmão, esquece isso daí. Vamos contar quem você é hoje. Vamos contar o que Deus falou para ti no dia que tu encontrou com Ele. Qual é a promessa de Deus para a tua vida? Qual é o teu testemunho de hoje? O que o Espírito Santo se moveu através de você hoje? Hoje é dia de confirmação. Confirmação porque tem muitos projetos de Deus que foram entregues nas mãos de muitos que estão aqui e que foram apagados, escondidos, esquecidos. Sabe por quê? Porque ainda estão visitando o passado. E você não faz mais parte desse passado. Às vezes eu boto aqui umas 3 cadeirinhas, irmão, e eu digo aqui é o passado, aqui é o presente e aqui é o futuro. Quando eu olho para o passado muitas vezes me dá medo. Então eu não tenho que ficar indo visitar o meu passado. Ele vai me trazer medo. Eu não posso mudar o meu passado, eu só posso mudar o meu presente. O dia de hoje eu posso mudar. O dia de hoje eu posso escolher entre fazer o certo ou o errado. O dia de hoje eu posso escolher em servir e não servir, em amar, em entregar o meu amor. O dia de hoje eu posso decidir se um plano para a minha vida. Eu posso decidir hoje, no passado não. Agora tem o futuro. Se você não souber cuidar do futuro, o futuro vai te trazer ansiedade. Você vai viver nele. Ei, Cristo chegou para Pedro, e ele chegou e disse o seguinte: eu te farei pescadores de homens. Mas vamos olhar para o dia de hoje. Tu me amas, Pedro? Se Cristo chegasse para você hoje e olhasse para você e perguntasse a ti: tu me amas? Qual seria a tua resposta? Não, Senhor, é porque eu estava ali atrás de peixe, mas eu não peguei nada. Ei, Pedro, tu não se lembra de onde eu te tirei? Tu não se lembra o que eu te disse, o que eu te prometi? Pedro, tu já esqueceu? Pedro, tu disse que ia caminhar comigo, Pedro. Pedro, tu me amas? Meu Deus. Sabe qual é o lindo de Jesus? Que eu amo Ele. É porque Ele olha assim: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele diz assim: a promessa que eu fiz, levanta a tua mão que eu quero declarar.
A promessa que eu fiz no passado para você continua de pé. A promessa que eu fiz no passado para você continua firme, porque eu vou cumprir aquilo que eu te disse. Continua firme a promessa. Tu pode ter esquecido, mas não importa se tu voltou para o lugar de onde eu te tirei, não importa se tu me negou, não importa se tu correu, se tu falhou, se tu caiu, se tu me negou. O que importa é que eu estou aqui hoje para dizer: tu me amas. Tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. Eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ei, a minha promessa continua de pé. Pedro, Senhor, eu te amo. Minha promessa continua de pé. Ei, recebeu palavra que vai para nações? A promessa do Senhor continua de pé. Recebeu a palavra que Deus vai restaurar o teu casamento? A promessa continua de pé. Recebeu palavra que Deus vai te fazer próspero para servir a Ele, ao Reino? Não é para os teus caprichos não, irmão, viu? Continua de pé a promessa. Eu lembro da promessa. Eu era menino e sonhava em altar. Isso é loucura. Eu acordava 14, 15 anos. Eu disse: isso é coisa de doido. Sabe por quê? Porque Pedro não reconheceu Jesus quando já estava lá, depois de ressurreto. Às vezes a gente passa, olha aqui para mim, por muitas coisas, mas sabe para quê? É só para poder você conseguir enxergar Jesus. Pastor, eu passei por isso. Tu enxergou Jesus? Pastor, ainda não. Eu ainda não sei nem o que é que eu faço. E eu preciso voltar para a casa do Senhor. Quantas e quantas vezes eu escuto isso? Estou afastado, estou longe, eu sei que eu tenho que voltar, é porque tu ainda não enxergou a Cristo. Porque quando tu enxergar, tu vai ver que tu tem que se lançar no mar, não espera nem o barco ir não. Ei, olha aqui para mim, Pedro não esperou o barco não, porque Pedro não estava mais preocupado com os peixes não. Enquanto eles estavam lá trazendo a rede cheia de peixes, Pedro já tinha pulado e já tinha ido em busca de Cristo. O peixe já não faz mais sentido quando os nossos olhos estão no Senhor. Presta atenção, você vai receber tudo que Deus tem para você quando o seu coração estiver nele. Não tem outro caminho, não tem. Não, eu quero mais qualquer coisa aí que você imaginar. Eu quero mais trabalho, eu quero mais dinheiro, eu quero mais filhos, eu quero mais empresas, eu quero mais sossego, eu quero mais paz, eu quero mais felicidade. Tudo que você está pedindo, você só vai ter se primeiro você olhar para Cristo. Você não vai achar em lugar nenhum. Tu vai perder tempo, anos da tua vida, indo para um lado, para o outro, buscando algo que só Ele pode te dar, irmão. Me ajuda aqui. Precisa que você mude. Pastor, e agora? E agora Pedro olha e responde a terceira vez. Quando responde a terceira vez, ele reconhece a Cristo. Sabiam que era o Senhor, mas ele reconhece, relembra da promessa, relembra da palavra. E sabe o que é que ele entende? Agora eu entendi por que ele foi crucificado. Sabe por quê? Porque você é co-herdeiro. Mas antes de você ser co-herdeiro de Cristo, você foi co-crucificado com Ele. Eu só posso ser herdeiro quando eu recebo a herança de quem? Morreu. Agora a herança que você recebeu foi a partir da sua morte. Você morreu. Pastor, eu morri. Que loucura é essa? Morreu. Você não vai conseguir receber a herança do Senhor se você não morrer para o mundo, se você não morrer para a carne. Você não vai receber a herança de Deus porque não sai jarra água doce e salgada do mesmo pote. Você morreu para o mundo já não faz mais parte de você.
Então eu fui crucificado junto com Cristo. Ele morreu, mas eu morri junto com Ele. Por isso que Paulo escreve, ele diz o seguinte: vocês estão aqui? Por amor de ti, nós somos levados todos os dias como ovelhas ao matadouro. Todos os dias. Ele não diz assim: ei, tu vai hoje morrer para Cristo e amanhã tu já está livre de tudo. Tu continua vivendo nesse mundo onde tu precisa todos os dias renunciar. Todos os dias morrer. Agora, quando eu morri com Cristo, sabe o que é lindo? Eu ressuscitei junto com Ele. A morte já não me alcança mais. Eu agora sou herdeiro. E aí eu olho e digo assim: Senhor, o que é que eu tenho de benefício? Filho, tu tem de benefício, sabe o que? A minha presença, porque eu habito contigo. Tu tem de benefício o meu Espírito para te conduzir por essa caminhada que se chama vida. Ei, se eu fosse você, eu já estava dando era glória aí, irmão. Você sabe o que é você ter Deus vivendo em você? Você sabe quão honra, quão poderoso, quão precioso é você ter as promessas de Deus declaradas na sua vida, a partir de quem? A partir dele, do sacrifício dele, a partir de que ele decidiu fazer morada em mim e você. E às vezes tem gente que acha melhor voltar para o passado para visitar o que não é mais seu. Preste atenção, eu estou encerrando. Quem visita o passado não recebe o hoje. Quem visita o passado não vive o amanhã. O passado é uma prisão que só te impede e te paralisa de viver o que Deus tem para a tua vida. Eu uma vez estava orando. Júnior, tira o púlpito aqui, por favor. E estava com os irmãos, eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Vamos todo mundo botar as duas mãos. Foi pedido, eu coloquei minhas duas mãos no bolso. E aí agora vamos orar para Deus revelar o que vocês estão carregando. Aí eu tiro as duas mãos do bolso. Quando eu olho uma mão, eu vi pedras preciosas. Eu disse: eita, Senhor, que bênção, pedras preciosas. E o Senhor disse: são os dons que eu te confiei. E aí eu puxo a outra mão, e na outra mão tinha areia de praia escorrendo pelos meus dedos. Senhor, areia de praia, tu ainda leva o teu deserto contigo. Tu ainda visita o teu passado que já não faz mais parte da tua vida. E isso te prende para que você viva tudo que eu tenho para ti. Sabe por quê? Porque Deus não opera em desconfiança. Eu já disse aqui, medo é o quê? Tem gente que diz, medo é fé, se soletra R-I-S-C-O, risco. Eu gosto de dizer o seguinte: medo é fé no reino errado. Medo é você pegar e depositar fé naquilo que não é seu, que não faz parte de você, você não é desse mundo. Agora fé, eu olhar para quem Cristo é entender que Ele já foi morto e crucificado e que eu tenho as bênçãos sobre a minha vida. Diga amém. Pastor, confirmação. A confirmação é a seguinte: Cristo foi morto e Cristo ressuscitou. Essa é a confirmação que a Bíblia me diz. Eu acho lindo quando Paulo prega e diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, fé vã é a nossa fé, é a nossa pregação. Porque as provas, a forma como Cristo ali é revelado na palavra, Pastor Carlos hoje falou disso aqui na palavra de oferta. Ei, vamos aqui trazer sobre ele um incenso para gente ungí-lo
Mas ele estava morto. Estava não, irmão. Ele só tinha descido para poder resgatar, para poder vencer, porque a morte não poderia prendê-lo. Você tem um tempo em que você precisa morrer para o mundo. Eu já morri. Já morri, sabe por quê? E eu vou encerrar aqui a palavra. Porque a confirmação de Deus na minha vida é saber que eu não preciso mais olhar para nada, eu só preciso olhar para Ele. Eu não preciso me preocupar quantos vieram para o culto hoje. Eu só preciso me preocupar que eu entregue o meu melhor. Eu só preciso me preocupar em estar junto, em buscá-lo, em amá-lo. Essa é uma igreja que ama o Senhor. E como eu amo o Senhor, eu quero dizer, existe, irmãos, um caminho. E o caminho da confirmação que você precisa, vem tanta gente me pedir confirmação. Pastor, ora por mim que eu estou precisando de uma confirmação. Pastor, ora por mim, ei, continua vindo orar, eu não estou reclamando não. Mas deixa eu te dizer, vem com a certeza no teu coração, que a confirmação Cristo já te deu. Porque Ele foi crucificado, mas Ele ressuscitou, e junto com isso Ele te fez co-herdeiro nas regiões celestiais de tudo que o Pai tem para nós. Vem com a certeza e a fé de que esse desafio vai atravessar. Vem com a certeza, a fé de que as bênçãos já chegaram. Não é que vai chegar não. Agora é bom declarar bênçãos, é bom, mas deixa eu dizer, é bom declarar as bênçãos quando a gente sabe o caminho. O melhor de tudo é aprender o caminho, e o caminho é estar aos pés do Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, e depois que o senhor ouviu eita glória, depois que você viu a areia saindo das suas mãos, ixi, meu Jesus, aí eu fui perguntar a Jesus, Senhor, e agora como é que eu faço para que essa areia, o deserto que eu levo comigo fique para trás? Tu precisa voltar lá na essência. Eita, não sei se pegaram aqui. Volta lá para o primeiro dia, quando eu te encontrei. Pedro, vou te fazer pescadores de homens. Ei, eu te farei um pregador da palavra. Ei, tua saúde, quem cuida sou eu, o inimigo não toca mais em ti. A minha cura era o meu deserto. Eu ficava toda hora pensando, vai adoecer, não vai adoecer, vai adoecer de novo, não vai adoecer de novo. E isso entristeceu o coração de Deus. Ei, irmão, preste atenção. Se você teve o seu casamento restaurado, confia na tua esposa. Se você teve o casamento restaurado, confia no teu marido. Não volta lá para ficar toda hora duvidando e jogando e apontando não. Ei, se tu perdoou o teu pai e a tua mãe, tu perdoou, já não faz mais parte de ti, esse passado já não é teu. Ei, se tu passou dificuldade, se tu quebrou a empresa, mas hoje Deus tem diferente, esquece do teu passado, deixa o deserto para trás. Tem uma graça aqui hoje. Aleluia. Eu via como todos os cultos eu oro, aleluia. E eu peço ao Senhor para que Ele me mostre. Eu achei interessante o que o Senhor me fez lembrar. Ele me mostrou como se fossem rosas caindo aqui, como se fossem só as pétalas caindo aqui sobre a igreja hoje. Mas sabe qual foi o texto que Ele me lembrou? Diga amém aí. Ei, tu se lembra quando eu coloquei o homem no jardim e ele pecou? Lembro sim, Senhor. Tu sabe quem foi que entregou as primeiras vestes a eles? Eu digo, sei sim, Senhor, foi tu que entregou. Eles estavam ali com figueiras, se cuidando, protegendo ali parcialmente. É o que você pode fazer sozinho.
você só pode se proteger parcialmente, você só pode cuidar parcialmente, você pode até conseguir prosperar parcialmente, porque são só folhas que o vento leva. Agora é quando ele pega o cordeiro, o primeiro sacrifício. Olha aí, meu Deus, nós estamos voltando para a resposta, a confirmação que tu quer. Quando o homem pecou lá atrás, na primeira vez, Deus já apontou para Cristo e disse que a resposta que você precisa está no meu filho, no cordeiro que vai ser imolado, crucificado, que vai derramar o sangue, mas que vai ressurgir, ele vai ser ressuscitado e ele vai te dar vida novamente. Olha aqui, filho, lembra aqui, Senhor, estou vendo. Olha aqui, sou eu que imolei o cordeiro. Ninguém poderia tirar a vida de Cristo, só o próprio Pai, só Ele mesmo. Por isso que na cruz Ele diz: Senhor, eu me rendo, eu devolvo a Ti o Espírito. Só Ele poderia tirar a vida dele. Eu mato o cordeiro e eu visto aquele casal, Adão e Eva, com peles. Sabe o que é que a palavra no original diz ali? Que eles foram totalmente cobertos. Não foi feita uma roupa para eles não, irmão. Jesus, Deus, pegou o cordeiro, tirou completamente aquele couro, e Ele pegou o couro, Ele pegou a proteção e Ele vestiu em Adão e Eva. Ei, Cristo não morreu para você ser feliz só de metade não. Cristo não morreu para que você tenha vida plena só na metade não. Cristo não morreu para você viver pedaços de presença não. Ele morreu e te vestiu com a capa do Cordeiro, com o sangue de Cristo, completamente. Na tua mente a depressão não pode mais tocar em ti. O pânico não pode mais tocar em ti, porque Ele revestiu, Ele derramou o sangue. Ele derramou o sangue pelas tuas obras que estão nas tuas mãos. Ele derramou o sangue pela caminhada, pelos teus passos, por onde você anda, para onde você vai. O sangue de Cristo foi derramado para lhe dar liberdade. Aleluia! Ele foi derramado pela tua identidade. Cristo, você é filho. O Senhor está se movendo aqui, irmão. Ele derramou o sangue pela tua cura. Não tem que ter medo, não visita o deserto. Ele derramou o sangue pela tua família, pelos teus filhos. Vamos louvar. Saia hoje com a certeza, pastor, e essa palavra, saia com a certeza, se eu tiver conseguido, o Espírito Santo tiver conseguido, perdão Senhor, não consigo nada, mas se o Espírito Santo tiver lhe ensinado, aberto seus olhos, para você entender que você já morreu, que você ressuscitou com Cristo, que você é co-herdeiro e que você hoje tem todas as bênçãos do Pai e que você não precisa mais olhar para o mundo, você só precisa olhar para Ele.